Estamos já a fazer a caminha para os nossos primeiros convidados. Um aplauso para eles, precisamente. Rui Domingos, ortopedista na Vilhena, que vem ajudar aqui a compor o ramalhete. Olha, e eu te digo, é com pena, com muita pena, que só hoje conheço o Dr. Rui Domingos. Então. Porque com a minha idade já lavei muito chão, já aspirei muita casa, já arrumei muitas gavetas, já pendurei muita roupa, já fiz, provavelmente, coisas mal feitas. E o doutor... Mas olha que apesar disso tudo ficou com umas unhas espetaculares. Parece ela que não lavou um prato a vida inteira. Não, faço tudo, graças a Deus. Tudo. Olha, bem-vindo. Aliás, bem-vindos neste caso. Vamos falar aqui de coisas muito interessantes, porque falamos de tarefas domésticas para homens e para mulheres, não é só para as donas de casa, é também para os donos de casa e a forma como as fazemos e que geralmente está errada. Exatamente. Certo? Portanto, vamos a isso. Porque temos aqui coisas muito interessantes para falar. Muito interessantes, mas diria o doutor que parte das pessoas que vão à sua procura ao consultório é porque no seu dia-a-dia têm posturas incorretas? Eu diria que uma grande parte, mesmo. Eu acho aqui importante frisar que 7 em cada 10 portugueses sofrem de lombalgia. A lombalgia é também a principal causa de incapacidade laboral do nosso país. Portanto, lombalgia, que é a dor instalada na zona lombar. Sim. A dor, efetivamente, pode afetar toda a coluna vertebral, desde a região cervical à região lombar, sendo a região lombar a região mais afetada pelas dores lombares. E os bicos de papagaio, não é? que começam cedo e as depois pessoas mais dizem, tarde... dói-me as cruzes. Antigamente dizia-se, dói-me as cruzes, estou com bicos de papagaio. Era tudo isso. Exatamente. A pessoa só ouviu bicos, fiquei louco. E em relação ao que nos traz aqui hoje, de dizer que, efetivamente, uma percentagem elevada dos doentes que vêm à minha consulta e à consulta de quem faz essencialmente coluna vertebral são pessoas de lida doméstica ou são trabalhadores em empresas de limpezas e arrumações e que sofrem muito. Eu sofro muito porque eu sou muito dado à homenagem. A homenagem que é os serviços do lar, não é verdade? Exatamente. Portanto, se calhar consubstanciávamos isto fisicamente, ou seja, perceber, há algumas que nós assumidamente sabemos que estão erradas e há aqui outras que a resolução eu nunca tinha ouvido falar nelas. Vou já começar por essa. Por exemplo, fala-se aqui de que quando se está a lavar roupa, à mão, obviamente, certo, não é na máquina, ou louça, também não na máquina, à mão, se deve estar com a coluna direita, até aí tudo certo, mas ficamos muito mais distantes do lavo-louça. Porém, temos um banco pequenino para pôr o apoio da perna. A questão do de uma perna. De uma das pernas só. A questão do banco de apoio põe-se com a diminuição da sobrecarga dos músculos ao nível da coluna lombar. E não se põe só ao nível do lavar a louça, põe-se também durante o passar a ferro. Ok. E descascar batatas, que eu descasco batatas com uma perna no ar. A questão aqui passa... Pode ser uma garça real. A questão aqui passa porque são posições na qual a pessoa permanece durante muito tempo na mesma posição, neste caso na posição ortostática, e a coluna lombar, que é o fim da nossa coluna, sobrecarrega de uma forma muito superior aos restantes segmentos. Mas em que é que levantar uma perna ajuda? Ajuda porque descomprime a musculatura ao nível da coluna lombar. Alivia, no fundo, aquela contratura muscular que se iria ali formar pela posição muito mantida. Portanto, toda a gente a comprar um banquinho daqueles pequeninos... Estamos a falar de uma elevação de quantos centímetros? Estamos a falar de uma elevação de 20 centímetros. Há uns banquinhos de desses, por exemplo, nós temos para a minha mãe subir para o jeep ou para Sim, o carro. Mais pequeninos. Sim, são uns banquinhos assim, que tipo se pode grau. aplicar também quando uma pessoa vai estender a roupa num estendal daqueles de apartamento para diminuir a distância ao estendal e para evitar que a pessoa também esteja tão dobrada anteriormente. Oh, minha querida Ana, tem queixas deste tipo? Sim. Tinha. Agora já não faz bem. Agora já as corrijo, não é? Uma coisa que notava no estendal, que não sabia, não tinha conhecimento, a tal história do banquinho de apoio. Mas espera lá, essa do estendal é que me faz muita confusão. Estamos a falar de um estendal de varanda, fora da varanda. Que não é o estendal mais indicado à partida. Pronto, o estendal mais indicado é o estendal térreo. É aquele que temos em casa. Exatamente. Aquele que se estender. Exatamente. Esse estamos direitinhos, pomos a roupa. Quando tem roupa para Agora, esse estendal da varanda, ainda nos pomos em cima de um banco.
Com Só cuidado. com uma das pernas, não é? Com cuidado para não cair. Mas não é as duas pernas, é só uma. Sim, é na mesma questão. É de Numa questão de diminuir apoio o só. arco de movimento Pronto, que se é só faz uma na das coluna. pernas, não há risco de cair, a outra continua no chão. Mas podemos exemplificar outras coisas, outras posições Podemos. Eu gostava de vida só doméstica? aqui de dizer uma coisa. Há três tarefas essenciais das quais as pessoas se queixam muito. Que é fazer e desfazer uma cama, Sim. que é o passar a ferro Sim. e que é o aspirar. São as três tarefas principais que as pessoas se queixam na consulta. O fazer a cama, porque é perceptível, para já as camas deviam de ser mais altas e cada vez mais há a tendência das camas mais baixas, que obriga a pessoa a curvar-se demasiado para fazer. Aquele movimento de curvatura associado ao movimento de levantar o colchão sobrecarrega 2 a 3 vezes o peso do colchão sobre a coluna. E depois, a forma correta de a fazer seria com a pessoa fletida de joelhos. Ou seja, mesmo fazer a cama de joelhos. Exatamente. É uma hipótese. É aquilo que ergonomicamente está recomendado. Pronto, já sabem como é. Saem da cama, joelhos. Mas pôr um tapetinho, É por causa de não magoar a mão. Exatamente, mas é Senão uma a excelente pessoa- ideia. Exatamente. É uma excelente ideia. A Agora, pessoa põe-se mais ao nível do colchão, portanto, o Exatamente. movimento é quase Exatamente. automático, não é? Eu O acho que passar podíamos- a ferro, ó, doutora. O passar a ferro com a questão do banco de apoio alternar a perna periodicamente, alivia bastante. Nós temos de ter em atenção só aqui uma coisa. Os problemas da coluna, a dor na coluna pode acontecer ou por um movimento único, quando se eleva um peso acima do É recomendado, sobre estalar quase. mas sobretudo pela repetição de movimentos mal efetuados. E isso são 90% das dores que se geram. Muito bem, então aqui já falámos do lavar a cama, do fazer a cama, Bom. do passar a ferro. Preparem-se, porque hoje o chão dos signos vai ser aspirado e lavado de forma ergonomicamente Correta. saudável, correta. Vamos a isso. Para varrer, quem fala em varrer fala também de uma esfregona ou de aspirar. Qual é a posição? Eu acho que Que a começávamos minha pelo querida Ana aspirador. quer Aspirador. demonstrar. Tá faz bem, então favor. vamos começar pelo aspirador. Vamos ver como é que a Ana faz isto. Os saltos da Ana são aconselháveis? Já lá vamos, não é? Não são aconselháveis. Efetivamente, Oh, Ana, aqui- faça-nos um favor. Como está aqui a mesa, pode pôr ali naquela posição, sempre vamos. Temos É, uma ali posição uma câmara para onde si. estava, mas Sim. ali em pé, pode ser? Pode. Leva Muito o Bobby, bem. ele é bem Muito bem. mandado. Bobby Nuno. Portanto, Está obviamente, preparadíssimo. a Ana tem estes sapatos lindíssimos porque veio à televisão, portanto, mas convém fazer isto de outra Sim. forma, portanto, com um sapato mais de cunha, talvez. O sapato ideal será um sapato com uma sola de 2, 3 centímetros, distribuído uniformemente ao longo de todo o sapato. Muito bem. Sim, É aquele que senhor. É o chamado raso. Exatamente. É um Atenção, sapato a Sabrina, que é o A mais Sabrina. raso, não é um sapato aconselhado, porque sobrecarrega muita Parênteses, região das e calcanhares. passa publicidade, mas não tem outra forma de dizer isto. As havaianas fazem bem ou fazem mal? As havaianas, estamos a falar de uma sola relativamente de pouca espessura. Eu equivaleria à Sabrina, quer dizer, Portanto, não é não o mais faz bem. aconselhável. Não é o mais aconselhável, pois não. Um É que ténis. existe sempre. Mas também não se o usa bater muito, da- também não se usa muito No verão, tempo. então não se é. usa as havaianas. Ora bem, vamos então ver como é que se aspira, minha querida. Vamos a isso. Ai, que classe. Isso tem muita cara. Portanto, Levanta não os se dedinhos. dobra. Não se dobra. Não se dobra. E não se estica o braço. Não? Temos Não? que ir Exatamente. Ai, a e acompanhar. trazer O truque com o sempre aspirador, mais ao nosso o lado. truque com o Não aspirador é fazemos nada precisamente disto, isto. pois não. Repita lá mais uma vez. Não, realmente por a favor. pessoa inclina-se. Portanto, exato. E sempre, nós normalmente temos a tendência de andar. É. Nem nos Não, agachamos. mas isso é um agachamento, isso, não é? Isso já dói mais. Portanto, A postura. acompanhamos, digamos que o aspirador vai sempre com o nosso Sempre, passo. exatamente, alinhar sempre o alinhado. aspirador. E Exatamente. mesmo ao nosso nível. E não Muito aspirar bem. para os E com a lados. esfregona? É a mesma Posso coisa, não é, exemplificar? Ana? Claro que sim. Muito bem. Com a esfregona, doutor. Bom, esta esfregona nós já tínhamos comentado, não é das piores, porque tem um cabo relativamente grande, a pessoa não é obrigada a curvar-se muito, ou seja, conseguirá lavar o chão numa posição até bem direita. A única coisa que está menos bem nesta esfregona é a parte de fazer, portanto, A de zona agarrar a perfeita. esfregona. Obriga a fazer alguma força para assegurar. Hoje em dia já há algumas esfregonas com
uma pega bastante mais ergonómica. Ah, sim? Sim, sim. Ai, nunca reparei nisso. E até já há esfregonas com algumas tensões para poder adaptar. Isso há. Sim, Cabo sim, extensível. Exatamente. Isso sim, sim, senhora. E depois o movimento de espremer a esfregona. Esse movimento eu diria que é um movimento quase obrigatório e não há forma do... Bom, existem É hoje em dia já aqueles existe o baldes que- em que se são coloca a baldes esfregona e eles exatamente. próprios fazem Nem temos que nos a esforçar muito, só centrifugação, pomos exato. lá a Muito esfregona. bem. E ele Portanto, faz. sim, senhor, era o que nós já mais ou menos imaginávamos, só que, doutor, nós esquecemos-nos. Há uma coisa Essa é que eu que é a só questão. gostava de referir também, que tem a ver, e aí eu esqueci-me há pouco, eu diria que é a quarta tarefa, que é o limpar os vidros. Limpar os vidros é a principal causa de dor no ombro Tendinite. que leva a pessoa a recorrer à nossa consulta. Eu diria que aí temos que pensar em duas coisas. Temos que pensar que levar o ombro acima dos 90 graus é prejudicial. Tem que ser assim. Ou seja, isto é Devemos- prejudicial. É prejudicial. Devemos estar o mais próximo em termos de elevação do sítio que queremos limpar. Portanto, usamos um escadote, eventualmente. Exatamente. E devemos estar o mais próximo neste sentido também daquilo que queremos limpar. Ou seja, não estar aqui atrás e andar a limpar Exatamente. uma Sim, coisa está bem sempre mais à frente. esticado, basicamente. Porque aí Portanto, estamos numa... basicamente, manter o ombro no lugar Exatamente, e fazer este e a movimento. coluna É como no o mais direita possível. Não, estou-me a lembrar, não se lembra O do... Mr. Miyagi, Exatamente, que ensinava. dizia isto, não é? Exatamente, Pronto, exatamente. Ou seja, assim. basicamente, todas as operações que se fazem têm que ser o mais orgânicas possível. Não tem que haver Mantendo as esforço. curvaturas normais da coluna Oh, se lombar. as minhas curvaturas percebia que não há nada de normal nesta coluna. Meu caro doutor, Muito obrigado. é precioso Doutor. nós no dia-a-dia esquecermos destas coisas afinal tão simples. Vamos começar a pensar um pouquinho mais nisso. Foi um gosto conhecê-lo, doutor. Obrigado, Ana, Rui por ter Domingos, vindo. Obrigada ortopedista, eu e pelo Ana convite. Vilhena, que nos vai também aqui dar as suas indicações. E agora? Vamos para o intervalo.